Imaginação desperta. Capítulo 6. Está dentro. Rios, montanhas, cidades, aldeias. Todos são humanos, e quando você entra em seus seios, você caminha. Nos céus e terras, como em seu próprio seio você carrega seu céu. E terra e tudo que você contempla, embora pareça fora, está dentro. Em sua imaginação, da qual este mundo de mortalidade é apenas uma sombra. Blake, Jerusalém. O mundo interior era tão real para Blake quanto a terra exterior da vida desperta. Ele considerava seus sonhos e visões como as realidades das formas da natureza. Blake reduziu tudo ao alicerce de sua própria consciência. O reino dos céus está dentro de você. Lucas 17, versículo 21. O homem real, o homem imaginativo, investiu o mundo exterior com todas as suas propriedades. A realidade aparente do mundo exterior, tão difícil de dissolver, é apenas prova da realidade absoluta do mundo interior de sua própria imaginação. Ninguém pode vir a mim, a menos que o Pai que me enviou o atraia. Eu e meu Pai somos um. João 6 versículo 44, versículo 10, 30. O mundo descrito a partir da observação é uma manifestação da atividade mental do observador. Quando o homem descobre que seu mundo é sua própria atividade mental tornada visível, que nenhum homem pode vir até ele a menos que ele o atraia, e que não há ninguém para mudar a não ser ele mesmo, seu próprio eu imaginativo, seu primeiro impulso é remodelar o mundo. A imagem do seu ideal. Mas seu ideal não é tão facilmente encarnado. No momento em que ele deixa de se conformar com a disciplina externa, ele deve impor a si mesmo uma disciplina muito mais rigorosa, a autodisciplina da qual depende a realização de seu ideal. A imaginação não é totalmente desimpedida e livre para se mover à vontade, sem nenhuma regra para restringi-la. Na verdade, o contrário é verdadeiro. A imaginação viaja de acordo com o hábito. A imaginação tem escolha, mas escolhe de acordo com o hábito. Acordado ou dormindo, a imaginação do homem é forçada a seguir certos padrões definidos. É essa influência entorpecente do hábito que o homem deve mudar, se não o fizer, seus sonhos desaparecerão sob a paralisia do costume. A imaginação, que é o Cristo no homem, não está sujeita à necessidade de produzir apenas o que é perfeito e bom. Exerce sua liberdade absoluta da necessidade, dotando o eu físico externo de livre-arbítrio para escolher seguir o bem ou o mal, a ordem ou a desordem. Escolha neste dia a quem servirá. Josué 24 versículo 15. Mas depois que a escolha é feita e aceita de modo que forme a consciência habitual do indivíduo, então a imaginação manifesta seu poder e sabedoria infinitos moldando o mundo sensorial externo. Du virá a ser a imagem da fala e ações internas habituais do indivíduo. Para realizar seu ideal, o homem deve primeiro mudar o padrão que sua imaginação seguiu. O pensamento habitual é indicativo de caráter. A maneira de mudar o mundo externo é fazer com que a fala e a ação internas correspondam à fala e à ação externas do desejo realizado. Nossos ideais estão esperando para serem encarnados, mas a menos que nós mesmos combinemos nossa fala e ação interior com a fala e ação do desejo realizado, eles são incapazes de nascer. A fala e a ação interior são os canais da ação de Deus. Ele não pode responder à nossa oração a menos que esses caminhos sejam oferecidos. O comportamento exterior do homem é mecânico. Está sujeito à compulsão aplicada a ele pelo comportamento do eu interior, e velhos hábitos do eu interior persistem até serem substituídos por novos. É uma propriedade peculiar do segundo homem ou homem interior que ele dá ao eu exterior algo semelhante à sua própria realidade de ser. Qualquer mudança no comportamento do eu interior resultará em mudanças externas correspondentes. O místico chama uma mudança de consciência de morte. Por morte ele quer dizer, não a destruição da imaginação e do estado com o qual foi fundido, mas a dissolução de sua união. Fusão é união em vez de unidade. Assim se desvanecem as condições a que deu aquela união. Cada dia morro.
Disse Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios 15h31. Blake disse a seu amigo Craig Robinson: não há nada como a morte. A morte é a melhor coisa que pode acontecer na vida, mas a maioria das pessoas morre tão tarde e leva um tempo tão impiedoso para morrer. Deus sabe, seus vizinhos nunca os veem ressuscitar dos mortos. Para o homem exterior dos sentidos, que nada sabe sobre o homem interior do ser, isso é pura tolice. Mas Blake deixou bem claro o que foi dito acima quando escreveu um ano antes de morrer. William Blake, aquele que fica muito feliz em estar em boa companhia. Nasceu em 28 de novembro de 1757 em Londres e morreu várias vezes desde então. Quando o homem tem o sentido de Cristo como sua imaginação, ele vê por que Cristo deve morrer e ressuscitar dentre os mortos para salvar o homem, porque ele deve separar sua imaginação de seu estado atual e combiná-la com um conceito mais elevado de si mesmo se ele ressuscitar. Acima de suas limitações atuais, assim, salvar a si mesmo. Aqui está uma linda história de uma morte mística que foi testemunhada por um vizinho. Na semana passada, escreve aquela que ressuscitou dos mortos, uma amiga me ofereceu sua casa nas montanhas para as férias de Natal, pois pensava que poderia ir para o leste. Ela disse que me avisaria esta semana. Tivemos uma conversa muito agradável e mencionei você e seus ensinamentos em conexão com uma discussão sobre o Experimente with Time de Dune, que ela estava lendo. A carta dela chegou na segunda-feira. Ao pegá-lo, tive uma súbita sensação de depressão. No entanto, quando li, ela disse que eu poderia ficar com a casa e me disse onde pegar as chaves. Em vez de ficar alegre, fiquei ainda mais deprimido, tanto que decidi que deveria haver algo nas entrelinhas que eu estava percebendo intuitivamente. Desdobrei a carta e li a primeira página e, quando virei para a segunda página, notei que ela havia escrito um pós-escrito no verso da primeira folha. Consistia em uma descrição extremamente contundente e pesada de um traço desagradável em meu caráter, que lutei durante anos para superar e, nos últimos 2 anos, pensei que havia conseguido. No entanto, aqui estava novamente, descrito com exatidão clínica. Fiquei atordoado e desolado. Pensei comigo mesmo: o que esta carta está tentando me dizer? Em primeiro lugar, ela me convidou para usar sua casa, pois tenho me visto em uma casa linda durante as férias. Em segundo lugar, nada me vem a não ser que eu o desenhe. E em terceiro lugar, não tenho ouvido nada além de boas notícias. Portanto, a conclusão óbvia é que algo em mim corresponde a esta carta e não importa o que pareça, é uma boa notícia. Reli a carta e, ao fazê-lo, perguntei: o que há aqui para eu ver? E então eu vi. Começava assim: depois da nossa conversa da semana passada, sinto que posso te dizer, e o resto da página estava tão salpicado de veres e vases quanto groselhas em um bolo de sementes. Um grande sentimento de euforia tomou conta de mim. Foi tudo no passado. O que eu havia trabalhado tanto para corrigir estava feito. De repente, percebi que meu amigo era uma testemunha da minha ressurreição. Eu girei pelo estúdio, cantando, e está tudo no passado. E está feito. Obrigado, está feito. Juntei toda a minha gratidão em uma grande bola de luz e atirei direto para você. E se você visse um relâmpago na segunda-feira à noite, pouco depois das 6, era isso. Agora, em vez de escrever uma carta educada porque é a coisa certa a fazer, posso escrever agradecendo sinceramente sua franqueza e agradecendo o empréstimo de sua casa. Muito obrigado por seus ensinamentos, que tornaram minha amada imaginação verdadeiramente meu Salvador. E agora, se alguém lhe disser, e eis que aqui está o Cristo, ou ali em Mateus 24 versículo 23, ela não acreditará, pois sabe que o reino de Deus está dentro dela e que ela mesma deve assumir responsabilidade total pela encarnação de seu ideal e que nada além da morte e ressurreição a levará a isso. Ela encontrou seu Salvador, sua amada imaginação, sempre se expandindo no seio de Deus. Só existe uma realidade, que é Cristo, a imaginação humana, herança e realização final de toda a humanidade.
Para que nós, falando a verdade em amor, possamos crescer nele em todas as coisas, que é a cabeça, sim, Cristo. Efésios 4 versículo 14,15.